doenças, nós vamos falar sobre quase doenças que caem no vestibular, as que mais caem com mais frequência ali no vestibular. E aí vocês já estão olhando esse bando de doenças, já estão pensando, Bruna, meu Deus do céu, não vou lembrar de tudo isso, pelo amor de Deus, já estamos aqui em outubro, calma. Vocês não precisam decorar nada, vocês não precisam ficar nervosos, a gente vai passar pelas principais e a gente vai dar, assim, explicar para vocês os aspectos mais importantes. Então, qual que é o tipo de ciclo, qual que é a medida profilática, a medida para você impedir que você se infecte com a doença, que são esses os principais aspectos que a gente precisa focar quando a gente está falando sobre doenças no vestibular, beleza? Aqui a gente tem um índice de doenças e a gente já destacou para vocês agentes causadores, os tipos de agentes parasitas, que são as protozooses, que são causados pelos protozoários, as nematelmintoses, que são causadas pelos nematelmintos, as plateumitoses, que são causadas pelos plateumintos, as bacterioses, causadas pelas bactérias, e as viroses, que são causadas pelos vírus, beleza? Alguns conceitos muito importantes que a gente Por que tem que falar. tem esse númerozinho do lado? É o número de doenças que a gente listou aqui, que a gente vai mencionar, ok? Ah, Que a tá. gente, que a gente viu Ah, olhando nos entendi, entendi. Não, eu vestibulares, tinha travado por mim quando você e a gente falou. foi anotando. Mas, tá bom. Vocês estão me escutando ainda? Sim, agora foi. Beleza. Se vocês quiserem que eu fale mais devagar, conta de sinal, qualquer coisa, vão falando. Só que falem mesmo ou falem para as meninas. Falem para a Bruna, porque eu não estou mais enxergando o chat. Problemas de isolamento e pandemia. Então, vamos lá. Conceitos importantes quando a gente fala sobre doenças. É muito importante a gente distinguir o que é um agente causador de um agente transmissor. Quando a gente fala de um agente causador, é o agente que a gente chama de etiológico. É ele que causa a doença. É ele que no seu organismo, no seu corpo, vai te deixar com os sintomas da doença. Enquanto o agente transmissor, ele é o vetor. Ele que vai pegar a doença, ele que vai pegar o agente causador e transmitir ele para você. Beleza? Então, dando um exemplo, quando a gente fala da malária, a gente tem o agente causador, que vocês conseguem enxergar meu mouse quando eu circulo? Sim. Vocês têm que falar, senão o agente causador, perfeito. A gente tem o agente causador, perfeito? Que são esses protozoários, e a gente tem o agente vetor, que é a feira do mosquito anófeles, também conhecido como mosquito prego ou bicudo, dependendo da região que você se encontra no Brasil, beleza? Então, é diferente o agente que vai deixar você doente, agente causador, do agente que vai transmitir esse agente causador, do agente que vai ajudar a levar esse agente causador até as pessoas a serem infectadas, perfeito? Esses dois conceitos são muito importantes, a gente vai repetir eles bastante ao longo da aula. Além disso, é muito importante a gente entender que, assim, esses agentes causadores, eles são parasitas. E todos os seres que eles infectarem são hospedeiros. Então, os seres humanos são hospedeiros, outros bichinhos, outros animais que também acabarem sendo infectados por eles também são hospedeiros. Só que a gente tem alguns hospedeiros que a gente chama de definitivo e hospedeiros que a gente chama de intermediário. Geralmente, quando no ciclo dessas doenças, infecção de mais de um tipo de animal, perfeito? Então, quem que é o hospedeiro definitivo? Na biologia, a gente entende como hospedeiro definitivo, às vezes, não como o hospedeiro que vai ficar mais tempo no corpo com aquele agente causador, mas é aquele hospedeiro em que o agente causador, seja o protozoário, seja o nematelminto, seja o plateuminto, seja a bactéria, seja o vírus, aonde ele vai se reproduzir sexuadamente, ou seja, onde ele vai se reproduzir com troca de material genético, ou seja, o hospedeiro definitivo é onde o agente causador vai se reproduzir sexualmente. E o hospedeiro intermediário é onde ele vai se reproduzir por cisparidade, enfim, uma reprodução assexuada, sem troca de material genético. Aqui a gente trouxe para vocês a toxoplasmose, que é uma geralmente é transmitida pelos gatos para gente, e são os gatos que são hospedeiros definitivos, ok? Então, nos gatos que ocorre a reprodução sexuada, que vai dar origem a esses oocistos, que podem infectar tanto os seres humanos quanto os ratinhos. A gente vai passar por essa doença de novo. Eu só queria falar para vocês, dar esse exemplo de hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário. Porque nos seres humanos, nos ratinhos,
o agente causador não vai se reproduzir sexuadamente, somente assexuadamente, por cisparidade, beleza? Então, vamos continuar. Já entrando nos ciclos das doenças, vamos falar das protozooses, que são causadas por protozoários. E uma doença muito famosa das protozooses é a amebíase. A amebíase, ela tem um ciclo oral fecal. Por quê? Vamos ver esse ciclo da amebíase. Geralmente, a amebíase, ela é adquirida quando nós ingerimos alimentos ou água contaminada, ok? Com alguns cistos de ameba. Quando a gente ingere esses alimentos contaminados, eles vão para o nosso intestino, se reproduzem ali, ok? Vocês conseguem ver aqui na figura que a gente ingere esse cisto, no nosso intestino esse cisto se desprende, se multiplica, se reproduz, ele se aloja no nosso intestino, a ameba se desenvolve e ali ela começa a causar fissuras no nosso intestino, que pode gerar náuseas, que pode gerar diarreia, pode gerar, às vezes, algum tipo de deficiência nutritiva. Todas as doenças que se alojam causar algum tipo de deficiência nutritiva, porque esses parasitas estão ali se aproveitando dos nutrientes que eram para vir para o nosso corpo. Então, essa ameba está no nosso intestino, e se a gente vai no banheiro, num lugar em que não tem saneamento básico, em que não se tem um tratamento próprio do esgoto, geralmente essas fezes vão acabar parando aonde? Em lagos, vão acabar contaminando lençóis freáticos, vão acabar contaminando o solo local, onde vai ser produzidos os alimentos que a gente vai ingerir, ou o lençol freático utilizado para regar a planta, para regar esses alimentos, e assim começa todo o ciclo novamente, porque esses alimentos vão ser infectados, justamente por conta desse trato, sem ser nenhum tipo de saneamento das fezes, essa ausência de trato de saneamento das fezes, vão contaminar esses alimentos e as pessoas vão ingerir esses alimentos contaminados de novo. Por isso que é um ciclo oral fecal. Todos os ciclos orais fecais têm essa característica, ok? Você ingere alimentos, água infectada, e você ajuda na propagação da doença quando você elimina fezes contaminadas. O que é importante a gente saber nesses ciclos de contaminação oral fecal é de que a profilaxia, ou seja, a forma de impedir a infecção por esses parasitas é através do saneamento básico, da higiene pessoal e do tratamento dos alimentos, ok? Beleza? Então vamos para o próximo ciclo. O próximo ciclo é da doença de Chagas. Muito comum quando a gente fala de que tem que tomar cuidado no consumo de açaí, ou quando a gente fala sobre casas de sapê, beleza? E eu vou explicar já já para vocês. Por quê? Geralmente esse inseto barbeiro, ele é muito comum nas plantações de açaí e ele adora ficar em casinhas de sapê, perfeito? Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o ciclo do barbeiro. Esse ciclo do barbeiro, da doença de Chagas, o que acontece? Geralmente o barbeiro, à noite, ele pica o ser humano, quando o ser humano está dormindo, geralmente na área do rosto, porque o ser humano se cobre, ele não vai entrar nas cobertas, então geralmente as picadas do barbeiro são bem características, porque ele tem um ciclo noturno, e ele não transmite o protozoário, o Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença, quando ele faz essa picada. Ele só transmite essa picada quando ele defeca. E aí, geralmente, quando coça, a gente vai lá, coça a picada e a gente leva essas fezes para o furinho da picada. E por que a gente só é contaminado quando essas fezes entram em contato com a picada? Porque o Trypanosoma cruzi, ele fica no intestino do inseto barbeiro, ok? Então, quando o barbeiro pica alguém contaminado, ele se contamina. Mas ele só vai conseguir contaminar outros seres humanos quando esse protozoário for se alojar lá no intestino dele, quando ele defeca e quando a gente passa as fezes do barbeiro na picada, porque a gente vai coçar. Então, ele pica a gente geralmente tem coceira, a gente arrasta as fezes junto com os protozoários para dentro da picada, ok? Então, só lembrando e reforçando, aqui nós temos um clássico caso de agente causante protozoário, o Trypanosoma cruzi, e agente vetor, que é o barbeiro. E aí é o Trypanosoma cruzi que, uma vez dentro do corpo do ser humano, que vai infectar diversos órgãos.
Ele é muito famoso porque geralmente ele infecta a musculatura cardíaca, que faz com que os corações dos seres humanos se expandam, fique muito grande e perca a força ali para bombear o nosso sangue. A profilaxia é o uso de telas nas casas para impedir a entrada do barbeiro nas casas, o combate ao barbeiro e um cuidado na hora de você plantar, de você produzir, de você, enfim, tratar alguns alimentos que são comercializados, como açaí e outros alimentos, em que geralmente tem uma concentração de barbeiros próximos à plantação. Beleza? Ok? Nossa próxima protozoose é a malária. A malária já tem um ciclo um pouquinho diferente, porque ela é um ciclo também de contaminação via vetorial sanguínea. Então, o que vai acontecer? A gente também tem um agente causador e a gente também tem um agente transmissor. O agente causador são os protozoários do gênero Plasmodium, de espécies Vivax, Falciparum e Malari. E geralmente, o ciclo, o tipo de espécie desse protozoário vai dar um ciclo entre 48 ou 72 horas, ok? Então, a espécie vai determinar mais ou menos ali o ciclo dessa doença, o ciclo dos sintomas dessa doença. E como que é o ciclo dessa doença toda? Vamos lá. Tudo começa quando a fêmea do mosquito prego, a fêmea contaminada, pica o ser humano. Quando ela pica o ser humano, ela transmite para ele esporozoítos, que vão, dentro do corpo do ser humano, se transformar em merozoíto, lá no nosso fígado, e depois eles vão ser liberados do nosso fígado para a circulação sanguínea, como gametócitos. E eles vão se reproduzir, aqui nessa outra imagem fica melhor, e eles vão se reproduzir dentro das nossas hemácias, que são as nossas células sanguíneas, nossas células vermelhas. Então, assim, primeiro começa aí eles vão começar se reproduzindo, aí cada vez mais eles vão enchendo as hemácias. Quando eles se reproduzem tanto, que as hemácias não dão conta, elas estouram, liberando ainda mais gametócitos desse protozoário na nossa corrente sanguínea. E são quando essas hemácias estouram que a gente tem os picos de febre, de tremedeira, de calafrio na malária. E geralmente o tempo entre febres, entre pico dos sintomas, é justamente o tempo necessário para que o usuário entre nas hemácias e se reproduza nessa grande quantidade que chega a estourar essas hemácias, que são os ciclos entre 48 horas e 72 horas. Beleza? Ok? A profilaxia desse tipo de doença é também o uso de telas, de inseticidas e de combate ao mosquito. Perfeito? Beleza. Se não me engano, a nossa penúltima protozoose é a leishmaniose. A leishmaniose também tem um ciclo de infecção via vetorial sanguínea e ela também tem agente causador e agente transmissor. O agente causador é o protozoário do gênero Leishmania e o agente transmissor é o mosquito palha ou birigui. Não pode confundir com o mosquito da malária, que é o mosquito prego ou bicudo, ok? A infecção dessa doença se dá, em geral, pela picada do mosquito palha contaminado. Ele pode se contaminar quando ele outros bichinhos, como o cachorro ou outros seres humanos contaminados, e aí ele vai picar outro ser humano e vai transmitir esse protozoário. No corpo do ser humano, esse protozoário vai se multiplicando e ele vai causando a infecção em geral no corpo do ser humano via circulação sanguínea. Quando outro mosquitinho vai lá e pica esse ser humano, pega o sangue desse ser humano, ele pega esse protozoário, e quando ele for picar outros seres humanos, ele vai lá, ou outros bichinhos, ele vai lá e vai infectar esses outros bichinhos, esses outros animaizinhos, beleza? Se ela fica focada num lugar, ela pode ter um aspecto tegumentar, ou ela pode ter um aspecto visceral, quando ela tem uma contaminação geral, quando ela não fica localizada necessariamente sobre um ponto específico do corpo, beleza? Passando para o próximo ciclo, da toxoplasmose. É um ciclo oral-fecal. Então, novamente, o que a gente pode utilizar para impedir um ciclo oral-fecal?
saneamento básico, higiene pessoal e tratamento dos alimentos. Essas são as 3 profilaxias que a gente tem que associar com o ciclo. Nesse caso, da toxoplasmose especificamente, ela é transmitida geralmente pelas fezes dos gatos. Então, o que a gente tem que ter muito cuidado? Quando for limpar as fezes dos bichinhos, a gente sempre tomar muito cuidado para a gente jogar fora essas fezes, descartar essas fezes num lugar certinho, que não vá contaminar outras localidades. E aí, quando a gente também tem que lavar muito bem as mãos, para evitar essa contaminação, beleza? Ok? Se não, os protozoários, depois de se reproduzirem sexuadamente no gatinho, vão liberar esses oocistos, e quando esses oocistos entram em contato com os animais, como o ser humano, ou outros bichinhos, como ratinhos, por exemplo, eles vão acabar infectando esses bichinhos, que vão acabar, através das suas fezes, contaminando mais locais, mais alimentos, mais pessoas, beleza? Então, é sempre muito importante dar o descarte correto às fezes dos seus animaizinhos e sempre lavar muito bem as mãos, beleza? Agora, nós vamos entrar para as platelmintoses, começando pela teníase, que é o ciclo, é a doença exemplo, é uma doença muito recorrente quando a gente fala de vestibular. Então, vamos lá. Ela também tem um ciclo oral fecal, e o agente causador dela são as tênias, são os platelmintes de gênero tênia. Oi? Os nematelmintoses, você vai falar depois deles? Nematelmintose. Acho que os nematelmintes estão depois. Ah, tá. Tá bom. Beleza. Gente, tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Vou entender o silêncio como não. Então, vamos lá. As platelmintoses, elas são... Então, vamos lá. Voltando para a teníase. O agente causador são do gênero. E tem as espécies Solium, que são as espécies que parasitam porcos, e a Saginata, que parasitam o boi, ok? Como funciona o ciclo dessas tênias? Geralmente, esses animais consomem algum alimento ou água contaminada pelos ovos dessas tênias, ok? No corpo desses animais, esses ovos vão eclodir, liberando cisticércicos, que vão estar contaminando o músculo desses animais. Quando o ser humano ingere essa carne, se ela não estiver bem cozida, se ela não estiver bem tratada, geralmente esses cisticércicos continuam vivos. E lá no nosso intestino, esses cisticércicos vão se desenvolver naqueles vermes enormes que, se eu não me engano, vocês viram na aula com o Lu, que podem, às vezes, ter toda a extensão no nosso intestino, metros de comprimento, e lá eles vão se aproveitar tanto dos nutrientes que a gente absorve, porque o intestino é a área de digestão, onde a gente mais absorve os nutrientes dos alimentos, então eles vão se aproveitar. Eles geralmente criam microfissuras nas paredes dos nossos intestinos e eles vão se aproveitar ali de todos os nutrientes que a gente estava digerindo. E é por isso que, às vezes, a gente consegue ver que tem eliminação de sangue com as fezes, que às vezes a pessoa tem algum tipo de deficiência nutritiva, como uma deficiência de ferro, algo nesse sentido, quando é assim que a gente vai detectar doentes que estão com tênia, beleza? Então, qual que é a profilaxia nesse caso? Primeiro de tudo, saneamento básico. Vamos lembrar, ciclo oral fecal tem que associar saneamento básico. Se tivesse um tratamento de esgoto, um descarte de esgoto correto, se tivesse um saneamento correto, não haveria a primeira contaminação dos animaizinhos. E depois que houve a contaminação, se houvesse sido bem cozinhada as carnes, a carne não é ingerida de forma passada, é muito difícil desses cisticércicos persistirem vivos depois Então, essas são as duas formas da gente evitar a contaminação pela tênia, beleza? Agora, outro ciclo importante causado pelo mesmo bichinho, pela mesma tênia Solium, é a cisticercose, ok? E qual que é a diferença da teníase, que está nesse ciclo aqui, para a cisticercose?
é que, ao invés do ser humano ingerir os cisticercos que estão no corpo do animalzinho, nos músculos do animalzinho, ele vai ingerir diretamente os ovos da tênia. Ou seja, às vezes, quando ele vai beber uma água que está contaminada, às vezes ele usou essa água para regar os alimentos, vai ingerir uma verdura que tem que por ter sido regado com uma água contaminada, tem ali ovinhos de tênia. E aí, ao invés dos cisticercos chegarem no local correto, que seria no local correto, ou seja, não era nem para chegar, mas ao invés de eles chegarem diretamente no intestino, estão podendo caindo na circulação sanguínea, e aí quando eles eclodem, os cisticercos estão na circulação sanguínea da gente, e eles conseguem contaminar diversos tecidos, entre eles os nossos tecidos nervosos. Eles conseguem contaminar o cérebro. E esses são os casos que dão as maiores preocupações, ok? Para tratamento. Beleza? Então, qual que é a diferença? Na teníase, a gente ingere o cisticerco. E na cisticercose, a gente vai ingerir o ovo. Ok? Tranquilo? Passar para a próxima. A próxima é a esquistossomose. A esquistossomose, ela tem um ciclo cutâneo fecal. Então, o que acontece? Uma pessoa que é doente, ela vai eliminar fezes, enfim, perto de um local com um acúmulo de água. Esse local vai ser contaminado pelos ovinhos do Cistossoma mansoni, ok? Que é o plateuminto responsável pela causa. Ele é o agente causador dessa doença. Então, os ovinhos desse plateuminte, ele vai acabar caindo no lago, ok? Ele vai se desenvolver nesse lago por ela larva miracídio, e é essa larvinha que vai infectar uns caramujos, ok? Os caramujos são um agente transmissor, ok? O agente causador é o Plateumintes Schistossoma mansoni e o agente transmissor é o caramujo, perfeito? No caramujo, essa larva vai se desenvolver nas cercárias, ok? E são essas larvas que conseguem nadar que vão infectar o homem, justamente pelos, como eu posso dizer assim, por poros, elas penetram a pele, entrou no lago, essas larvas conseguem nadar e entrar na pele. Tem até um ditado popular que é entrou, coçou, pegou, que o pessoal já falava, entrou no lago, ficou com coceira depois, tá com bicho, entendeu? Era um ditado bem popular que o pessoal falava. Porque dá coceira mesmo quando os bichinhos infectam a gente. No ser humano, essas larvas, esse plateuminto vai se desenvolver, vai se reproduzir sexuadamente, sendo o ser humano o agente, o hospedeiro, que depois de se reproduzir sexuadamente no ser humano, vai gerar novos ovos. Que se esse ser humano for defecar novamente num lugar sem nenhum tipo de saneamento básico, vai contaminar novamente outros corpos d'água, dando origem de novo a todo o ciclo novamente. Beleza? Ok? Aqui a gente está repetindo os ciclos, só para vocês não confundirem que veio para um lugar diferente, tá? Da teníase e da cisticercose, tá? Para cá, aqui. E aqui a gente está repetindo novamente os ciclos da esquistossomose. Então, de novo, a teníase é causada pelas Taenia solium ou saginata, e quando os ovinhos de tênia são ingeridos primeiro por um animal, seja o porco ou seja a vaca, nele os ovos vão eclodir e vão dar origem aos cisticercos, às larvas, ok? E quando as larvas são ingeridas pelo homem, elas vão no intestino, ok? Dando origem às tênias. Quando os seres humanos ingerem os ovos diretamente, seja pela ingestão de água contaminada ou de hortaliças que foram regadas para água contaminada, esses ovos, na corrente sanguínea, conseguem eclodir cisticercos lá, que podem infectar qualquer tipo de tecido, inclusive tecido nervoso que forma o nosso cérebro, beleza? Recapitulando aqui também a esquistossomose, quando um ser humano doente defeca sem nenhum tipo de saneamento básico que contamina corpos d'água, ele acaba liberando
ovinhos do Esquistossoma mansoni, perto desses corpos d'água. Esses ovos vão se desenvolver numa larva chamada miracídio, que vai infectar um caramujinho que vive no lago, ok? Esse caramujo vai ser responsável por desenvolver essa larva até essa larva conseguir nadar, e ela vai, quando ela consegue nadar, ela ganha o nome de cercária, e nadando, quando o ser humano entra no lago, ela na pele do ser humano e lá infectar o ser humano. Ela consegue ir até os vasos sanguíneos do nosso intestino, lá ela vai se desenvolver como um verme adulto, ok? E aí volta para todo o ciclo novamente. Se esse ser humano infectado for contaminar, for defecar num lugar perto de corpos d'água de novo, sem nenhum tipo de saneamento, beleza? Só recapitulando esses 2 ciclos que são bem recorrentes aí quando a gente está estudando doenças que caem nas provas. Passando agora para os nemateumintos. O representante principal dos nemateumintos, quando a gente fala de doenças, é a ascardíase, que é causada pela Ascaris lumbricoides, é a famosa lombriga, ok? Também ela tem um ciclo oral fecal, então a profilaxia dela também promover o saneamento básico, tomar cuidado com a própria higiene pessoal e lavar bem os alimentos que você vai consumir. Geralmente, os ovos delas são consumidos com alimentos infectados. Quando nós ingerimos, elas vão lá para o intestino, elas se alojam ali no intestino e, geralmente, elas viram parasitas bem grandes. A fêmea geralmente é maior que o macho, até por questões de reprodução, e elas se alojam lá no intestino. E é na gente mesmo em que elas vão se reproduzir sexuadamente. Beleza? Ok? Beleza. Gente, alguém consegue me falar que oração só para eu ter noção de tempo? São 9h25. Beleza. Continuando, os nemateumintos, a gente vai falar da ancilostomose. A ancilostomose, ela tem um ciclo cutâneo fecal, ok? Ou seja, que está doente, ele às vezes defeca em algum lugar que também não tem nenhum tipo de saneamento, o agente causador, o ancilostoma, o nemateuminto, ele vai ficar ali no solo, se às vezes alguém andando descalço, ele consegue ser contaminado, ok? É bem parecido com o miracídio, ele penetra mesmo na pele, ok? Uma vez na pele, ele vai se dirigir pela circulação até o intestino e lá ele também vai se aproveitar de todos os nutrientes que nós estamos adquirindo, ok? Ok? Então, assim, você tem que tomar. Quais são as profilaxias para você impedir a contração, a infecção por esse tipo de nemateuminto? Mesma coisa, saneamento básico. Se você tem o tratamento de esgoto correto, você impede todo o ciclo, porque você não vai ter áreas contaminadas. Higiene pessoal, lavar bem alimentos, porque às vezes esses nemateumintos podem estar ali no solo em que a gente vai produzir alimentos, que a gente pode mexer, que a gente pode manusear, e evitar andar descalço, sempre tentar andar calçado, mas evitar andar descalço em áreas com solo contaminado, em que você sabe que naquela região não tem um saneamento próprio, não tem um bom tratamento de esgoto. Ok, beleza. Outro tipo de nemateuminto, de nemateumintos que causam doenças que também são recorrentes nas provas, é o Wucheria bancroft. Ele é responsável pela filariose, que é mais popularmente conhecida como a elefante. Contaminação por esse nemateuminto se dá por via vetorial sanguínea, ou seja, ele vai ser transmitido pelo mosquito Culex, e uma vez na corrente sanguínea, ele vai infectar diversos tecidos, geralmente causando esses inchaços que a gente consegue ver aqui na imagem, ok? E a profilaxia dessa doença é o combate ao mosquito Culex, é o uso de inseticidas, de telas e mesmo políticas públicas de combate e eliminação desses mosquitos, ok? Beleza? Aqui a gente consegue ver de novo esses ciclos, ok?
A gente tem aqui o ciclo da ascardíase, que é o ciclo da lombriga, que a gente vê que após a ingestão de alimentos ou água contaminada, ela se dirige até o intestino e lá ela se desenvolve, ok? E aqui a gente vê novamente o ciclo da ancilostomose, ou seja, uma pessoa andando descalça, a larva penetra da pessoa, a pessoa vai ser infectada, esse nematelminte, ele vai se dirigir até o intestino e ele geralmente vai ser eliminar, ovos dele geralmente são eliminados junto com as fezes, que se não forem feitas no local correto, com o saneamento correto, com o tratamento correto, vão infectar de novo o solo da região, dando origem novamente a todo o ciclo. Um personagem muito famoso que geralmente é associado à ancilostomose é o Jeca Tatu, dos livros do Monteiro Lobato. O Jeca Tatu, geralmente ele tem a fama de ser preguiçoso, mas na verdade associavam a ancilostomose para ele, porque como ela se aloja no intestino e ela fica o tempo inteiro ali se valendo dos nutrientes que seriam para o próprio Jeca que são ingeridos com os alimentos que o Jeca come para ele, quer dizer que ele teria uma deficiência nutritiva ali, e era por isso que ele estaria sempre cansado. Era uma doença muito associada a esse personagem, ok? É bem comum questão que fale dessa doença, ok? Vamos continuar. Agora a gente passa para as doenças causadas por bactérias, que o agente causador são bactérias. Entre as bacterioses, geralmente as que mais caem são as doenças sexualmente transmissíveis. A gente tem aí que a grande parte das contaminações por bacterioses de ISTs são transmitidas sexualmente ou por contato sanguíneo, por transfusão, entre elas a gonorreia e a sífilis. E a melhor prevenção que você pode ter é a utilização de preservativos e evitar o uso de uma mesma seringa, o uso de agulhas, enfim, entre pessoas, ok? Mas, para evitar ISTs, para evitar doenças sexualmente transmissíveis, sempre a prevenção, a profilaxia é o uso de preservativos. Além disso, Você pode voltar no slide rapidinho? Oi? Voltar no slide anterior. Esse? Ou outro? Isso aí. Tipo, ele não. A via que você estaria falando, então, é transmitida sexualmente, né? Isso. Foi via oral fecal, essas coisas assim. Isso, aqui não é nem oral fecal, nem via vetorial sanguínea. Aqui é sexualmente, ok? E uma vez transmitido, a bactéria, ela fica no corpo, ela fica na corrente sanguínea do ser humano, ok? Mas os sintomas vão ser demonstrados em regiões específicas, apesar da bactéria estar na circulação sanguínea. Então, por exemplo, a gonorreia. Sexualmente, se você fizer um exame de sangue específico, às vezes você consegue detectar, mas onde você vai ver os sintomas? Nos órgãos sexuais, ok? Aqui não cai muito bem os ciclos específicos, mas cai exatamente mais sobre o uso de preservativos, enfim. Beleza? Tá bom, obrigada. Qualquer dúvida, vão falando, tá, gente? Ô, Pro, e esse nome IST é tipo o grupo de doenças que é a gonorreia e a sífilis? São doenças sexualmente transmissíveis sexualmente. Ah, é a mesma coisa que DST, então? Yes, I see it. E, se eu não me engano, é de... Ai, só um minuto. É de infecção, Bru, é que o nome mudou. Antes era DST, então doenças E agora é sexualmente infecção. transmissíveis. Isso, agora é infecção, que o nome fica menos pejorativo. Tá. Não, é que eu sei que a gente colocou DST em outro slide, quando a gente fala da AIDS. Não, mas aí é a mesma E aí a coisa, gente são não- ISTs não- ou DSTs, é que o nome mais antigo é DST. Não, tá bom. Nossa, eu não sabia, Gabi. Gente, a Gabi ajudou a gente a fazer os slides e eu gostei muito de saber disso, porque eu acho que DST realmente é bem pejorativo mesmo. Eu fiquei Gostei sabendo faz pouco de- tempo, eles mudaram o nome para IST porque fica menos pejorativo, né? São infecções sexualmente transmissíveis. Ai, que legal. Eu vou precisar atualizar, então, os outros slides que a gente fala de AIDS lá e os slides de sistema reprodutor. Muito legal. Mais dúvidas, pessoal? Não, pode continuar. Acho que não. Vou seguir.
Outras bacterioses muito importantes. O tétano, a leptospirose, a cólera e a tuberculose, ok? O tétano, geralmente, a transmissão dele se dá através de ferimentos com locais em que geralmente não tem muita água oxigenada, muito oxigênio. Então, metais enferrujados, ferimentos debaixo d'água, em pedras. Geralmente são ali que essas bactérias gostam de se alojar, porque elas são bactérias que elas não gostam de oxigênio, elas não respiram oxigênio, ok? Então, geralmente, quando a gente se infecta por tétano, a gente se infecta através desses ferimentos em locais em que essas bactérias gostam de se alojar. Metais enferrujados e, geralmente, pedras que ficam debaixo d'água. Entre as outras bacterioses, a gente tem a leptospirose, que ela é transmitida fecal, ou seja, pela pele, do contato geralmente com ratos infectados, ok? A cólera, que é um ciclo oral fecal, ok? Que você também é bem parecido com o que a gente estava falando da amebíase, com o que a gente estava falando da tênia, ou seja, você ingere alimentos ou água contaminados, e aí essa bactéria infecta o corpo inteiro, ok? Ela gera náuseas muito fortes, ela gera diarreias muito fortes, e algumas pessoas, principalmente nos séculos passados, quando você não conseguia dar o tratamento correto, morrem por desidratação, de tanto vomitar, de tanto defecar. E a tuberculose, que ela é transmitida via secreções respiratórias, ou seja, espirrei no ambiente, outra pessoa respirou, ou toquei em algo contaminado, passei no rosto, enfim, são formas de você conseguir ser contaminado pela tuberculose, que infecta o sistema respiratório, ok? Beleza? Pro, nessa parte aí que tá a vacina hexavalente, tosse convulsa é a tuberculose? Tosse convulsa. Eu não sei se é o mesmo termo para isso. Acredito que possam usar. Eu vou pesquisar para falar para vocês e eu mando para vocês aqui no grupo já já. Alguém está falando? Desculpa. Ah, não, Pro, foi meu irmão aqui, desculpa. Mas Oi, obrigada. irmão, tudo bem? Vamos lá. Eu vou só checar, porque eu não sei se tosse convulsa é o nome popular para tuberculose, mas eu vou checar para você e eu venho aqui no chat, eu não sei de quem que é a aula depois, mas eu venho aqui no chat e falo para vocês, tá bom? Beleza, Pro, obrigada. Vamos falar um pouquinho. Oi? Gente? Alguém falou obrigada, né? Foi isso. Beleza. Vou seguir. Vamos falar um pouco das viroses e já já a gente entra para a nossa parte especial do dia, que é o Covid-19. Entre as viroses, a gente tem a gripe, o sarampo, a varíola e o ebola. A gente está trazendo o sarampo aqui de novo e a varíola de novo, porque apesar de serem doenças que tinham sido praticamente erradicadas, por conta justamente como eu posso dizer assim, da pouca taxa de vacinação sendo observada nos últimos anos, são doenças que estão voltando a aparecer no Brasil e com uma grande recorrência. Eram doenças praticamente erradicadas, você tinha casos raríssimos, muito pontuais dessas doenças, e por conta da ausência de vacina, como eu posso dizer assim, por conta das pessoas não estarem mais, como eu posso dizer, aceitando, por conta das pessoas não estarem mais propagando as políticas públicas de vacinação, indo se vacinar, essas doenças estão voltando a serem recorrentes, não só no Brasil, mas em outros lugares onde o movimento anti-vacina é muito forte também. Então, é muito importante a gente se vacinar contra todas as doenças, porque às vezes doenças que já foram erradicadas, já foram tratadas pelos já eram para não ser mais um problema, acabam voltando justamente porque as pessoas não estão mais imunizadas, ok? Entre viroses importantes que nós temos aqui, nós temos duas viroses sexualmente transmissíveis que caem bastante nas provas, que é a AIDS e a HPV. A AIDS também pode ser, a gente falou sobre ela, a gente tem um inseto muito grande aqui, eu espero que não me pique. A AIDS, que nem a gente falou na aula do sistema reprodutor, também pode ser chamada de SIDA, que é a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. E por que esse nome ajuda a gente a entender a AIDS? Porque ela é a síndrome da imunodeficiência. Então, o que isso quer dizer? O vírus da AIDS, ele vai infectar
células muito específicas do nosso sistema imunológico. E aí, o que que acontece? Ninguém morre de AIDS. A gente morre de outras doenças. Por quê? A AIDS infecta o nosso sistema imunológico, nosso corpo fica sem defesas para cuidar de outras doenças, e aí uma gripe, que seria algo super tratável pelo nosso sistema imunológico, acaba podendo infectar nosso corpo numa velocidade tamanha, porque a gente não tem mais sistemas imunológicos, órgãos do sistema imunológico, glóbulos brancos o suficiente para acabar, para tratar dessa doença. Então, quando a gente fala de AIDS, a gente não fala, fulano morreu de AIDS. Não, ele sempre morreu de uma outra causa, que deve ter sido muito mais facilitada, deve ter sido mais possibilitada por conta do fato do nosso sistema imunológico ter sido predado, ter sido parasitado pelo... Ok? O vírus da AIDS se chama HIV. Então, AIDS é a doença, HIV é o vírus. A transmissão é via contato sexual ou sanguíneo. Então, para impedir a infecção pelo vírus da AIDS, somente, sexualmente falando, somente com o uso de preservativos, seja masculino ou feminino, mas somente com o uso de preservativos. Outros métodos anticoncepcionais, pílula, DIU, anel, não impede a infecção contra DSTs, contra o vírus da AIDS. Para se prevenir contra esse tipo de virose, contra DSTs, contra AIDS e HPV, preservativos, ok? Quando falamos sobre a transmissão via sanguínea, é muito importante que as pessoas não utilizem a mesma agulha, que os lugares tenham muita higiene, não utilizem a mesma agulha quando forem fazer procedimentos médicos ou estéticos, ou não utilizem a mesma seringa. Inclusive, é muito comum que o SUS distribua seringas, mesmo para usuários de drogas, porque é melhor, é uma política pública isso, porque é melhor que as pessoas utilizem, as pessoas vão utilizar as drogas, então é melhor que elas utilizem de uma maneira responsável, que elas não vão transmitir a doença, do que utilizar a mesma seringa, todo mundo passando, e as pessoas transmitirem, e as pessoas conseguirem, às vezes, se infectar dessa forma. Então, é uma política pública em que você pensa como impedir uma doença. Então, por exemplo, assim, você não consegue combater necessariamente o uso, mas você consegue impedir que esse uso prolifere uma doença muito mais nociva, vamos dizer assim, tipo a AIDS, que a AIDS possa infectar ainda mais pessoas, ainda tenha mais usuários, beleza? Além disso, tem a HPV, que também é causada por um vírus, pelo papilomavírus, e ela tem contato sexual. É o mesmo tipo de profilaxia, uso de preservativos sempre. E, geralmente, os sintomas que a gente consegue ver na HPV são a origem de verrugas nos órgãos genitais. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão essas verrugas podem dar origem a certos tipos de câncer, se elas não são tratadas corretamente. Existe vacina também para HPV, se eu não me engano, são 3 doses, e ela é tomada agora nessa fase entre 15 e 20 e poucos anos aí, viu? Ok? Pode falar. HPV e HIV é a mesma coisa? Não, coisas diferentes. São vírus diferentes que parasitam coisas diferentes. HIV é o vírus que vai gerar a doença da AIDS. E esse vírus vai contaminar nosso sistema imunológico, nossos glóbulos brancos, as células que são responsáveis por nos proteger das doenças, ok? O HPV é causado por outro vírus. E geralmente ele vai parasitar órgãos reprodutivos, ok? Então, pênis, a área da vagina, e ali ela vai produzir verruguinhas, ok? Em que você consegue analisar ali um acúmulo de vírus. Você consegue fazer esse exame. Você pega a verruga, você analisa em laboratório, você consegue ver ali se ela é uma protuberância, enfim, produzida pela pele mesmo, ou se realmente tem vírus, ok? Ela vai parasitar essas regiões dos órgãos sexuais. E ali, se essas verruguinhas dão coceira, enfim, e tudo mais, se essas verruguinhas não são tratadas, algumas podem desenvolver câncer. São doenças diferentes causadas por vírus diferentes, ok? Ah, entendi, Pro. E quando a gente fala, tipo, uma pessoa é soropositivo, se refere só a AIDS? Se refere só a AIDS. Quer dizer que ela fez o teste e que ela, no teste, deu positivo para a doença. Ah, entendi, Pro. Obrigada. Beleza? Vamos passar.
Outra importante da gente falar é da febre amarela, porque apesar dela ter sido considerada erradicada, houve alguns surtos no Brasil novamente, e a gente precisa retomar de novo um pouquinho o ciclo dela, sintomas e prevenção. Então, vamos lá. A febre amarela é uma doença infecciosa, ela é causada também por picadas de mosquitos. Existem 2 ciclos. A febre amarela, existe o ciclo silvestre, que ela é transmitida por mosquitos hemagogos e sebetes e urbanas, e existe um ciclo urbano, que é transmitido pelo Aedes aegypti, que é o mesmo mosquito que transmite a dengue, ok? Entre os sintomas da febre amarela, a gente consegue ver febre, dor de cabeça, vômito, náusea, e em casos mais graves, a gente consegue ver complicações cardíacas, renais e hepáticos fatais. Geralmente, quando chega ao ponto de infectar os nossos rins e os nossos fígados, é o que gera o tom amarelado, porque infecta o nosso fígado, ok? É um sintoma de pele. Mas esses são os casos mais graves. A prevenção é tomar vacina. Então, é muito importante que a gente se vacine contra a febre amarela, que a gente seja contaminado. E como a Gabi, maravilhosa, acrescentou aqui no nosso slide, é importante a gente entender que, apesar de os macacos também terem febre, quando teve os surtos, muitos macacos também foram identificados com a doença. Mas esses macacos não transmitem febre amarela. Muitos macacos foram vítimas de assassinato, de assassinato por humanos. Muitos humanos mataram muitos macacos quando teve o estopim de alguns surtos, porque eles estavam achando que eles estavam pegando dos macacos. Pelo contrário, os macacos são tão vítimas da doença quanto a gente, eles também são infectados pelo mosquito. O agente transmissor não é um macaco, o agente transmissor é o mosquito. E, inclusive, geralmente, quem leva a doença para esses animaizinhos que estão vivendo em paz nos seus ambientes é o ser humano quando ele começa a adentrar nesses habitats. Então, vamos lembrar que a culpa não é desses animais, e é muito importante a gente conscientizar as nossas comunidades para que não firam um animal que é tão vítima de uma doença quanto a gente, beleza? E agora nós vamos entrar no nosso especial Covid. Gente, todas as informações que a gente trouxe aqui do Covid foram retiradas do Instituto Butantan e da Secretaria de Saúde. São informações oficiais, de fontes consideradas como oficiais. Tomem muito cuidado quando vocês forem estudar Covid ou quando vocês forem pesquisar, porque a gente sabe que, querendo ou não, existem muitas fake news por aí. Então, procurem sempre redes oficiais. Se vocês não estão olhando em sites oficiais, ou como, por exemplo, a ANS, ou a Anvisa, ou o Instituto Butantan, secretarias de saúde, olhem mais de um site, verifiquem aquela notícia, vê de onde está falando, tá bom? Tomem muito esse cuidado quando vocês forem estudar Covid. Vamos lá. Então, vamos lá. O Covid-19. O coronavírus é um vírus que vem de uma família que já era conhecida desde 1960. É um vírus que o ser humano já tinha tido alguns contatos anteriormente, não nesse estágio de evolução especificamente, dessa forma como a gente conheceu ele hoje, como a gente conhece ele hoje, mas que já causavam algumas infecções respiratórias lá atrás, tanto em seres humanos quanto em animais. Ele tem infecção, um tipo de infecção e sintomas muito parecido com o SARS, que foi identificado no ano de 2002, e com o MERS, que era mais localizado ali no Oriente Médio, e eles têm o mesmo tipo de infecção, geralmente por transmissão aérea, e ele tem uma característica que eu não sei se está nos outros slides, eu acho que não, mas que é importante falar, que ele é um vírus envelopado. Isso que vocês estão vendo aqui, essa camadinha cinza, com essas protuberâncias vermelhinhas, elas são, como eu posso dizer assim, esse é um envelope viral. Então, é isso que ajuda o coronavírus a ser transmissível tão fácil. O envelope viral, ele tem uma carinha bem parecida com as células que ele vai infectar. Então, o envelope viral, ele funciona como o modelo chave fechadura. O envelope viral é como se ele tivesse umas chavinhas que vão encaixar bonitinho nas células em que ele vai infectar. Encaixou bonitinho, cleque. Ele quebra a célula, infecta ela. Por isso que ele consegue se transmitir tão facilmente. Ele consegue encaixar nas células muito facilmente.
justamente por conta desse envelopinho viral. É como se essas estruturinhas vermelhinhas tivessem um formatinho específico para conseguir infectar nossas células do nosso sistema cardiorrespiratório, ok? Beleza? Como se dá a transmissão do coronavírus? Geralmente, através de contato com microatmosferas contaminadas. Então, quando alguém espirra no ambiente e transmite o vírus, quando alguém tosse através de micropartículas, de gotículas, de saliva, de catarro, você tocou no seu rosto, ou tossiu, ou tocou em alguma região, alguma superfície contaminada, e aí você contamina outras superfícies, e aí alguém vai saudável, vai lá e pega na mesma superfície que você pegou, cumprimentando pessoas. E por isso, como essa transmissão é uma transmissão muito simples de ser feita, ou seja, está no ar, ou está num objeto, ou está nas superfícies, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa profilaxia, com as prevenções. E quais são as principais prevenções que a gente pode fazer? Lavar as mãos. Aqui são as instruções que a própria Secretaria de Saúde deu sobre como lavar as mãos, para você lavar as mãos inteiras, toda a região. Então, tem que lavar a palma da mão, o torso da mão, entre os dedos, principalmente as pontas das unhas, porque são nessas regiões em que tem um grande acúmulo de sujeiras, vírus, bactérias. Não pode esquecer dessa região aqui entre os dedões, ok? A pontinha das unhas e uma região, os punhos. Não pode esquecer de lavar essa região também. Assim, somente fazendo essa lavagem bem completa que a gente consegue ter mãos totalmente limpinhas, evitando o contato com o vírus. Além disso, quando a gente for tossir e espirrar, as instruções são sempre de tentar evitar espirrar no ambiente sem nenhum tipo de proteção. Então, colocar o braço, porque você geralmente, se você coloca a mão diretamente, é muito mais fácil de você pegar coisas daqui a 5 minutinhos, que você vai esquecer que você tossiu, e contaminar várias coisas. Se você coloca o braço, é mais difícil do seu braço ficar esbarrando em um monte de coisa, e de você transmitir vírus para esses outros lugares. Se você for espirrar com um lenço, descarte o lenço, ok? Sempre procurem usar lenços descartáveis. Descartem o que seja, o que você tiver usado para espirrar. E não podemos esquecer do uso de máscaras, para evitar, na nossa respiração, eliminar gotículas de saliva, tossir e eliminar para a atmosfera esses vírus, ok? Sempre evitar tocar na máscara, porque a máscara é algo que está contaminado, você está respirando ali o tempo inteiro. Se você toca nela, a sua mão passa a ficar contaminada também. Então, sempre tomar cuidado na hora de colocar a máscara, para colocar a máscara sempre pelas alças, não colocar a mão na máscara, nem quando você for pôr, que se sua mão estiver contaminada, você está contaminando a máscara que você vai pôr no seu rosto, e nem tirar a máscara pegando ela por aqui, sempre utilizando eu tô sem máscara aqui, mentira, sempre temos máscara, porque nós somos responsáveis. FF2, sempre utilizar as alcinhas, nunca pegar no torso da máscara. Então, abrir o pacote da máscara, puxa a alcinha, puxa a outra alcinha, coloca no lugar certo, e sempre colocar assim, evitando o contato com a parte que vai te proteger, ok? Tranquilo? Vamos falar um pouco sobre vacina, gente. Caiu questão no vestibular, no simulado de vocês, acho que é importante a gente retomar esse tópico. Só lembrando, gente, a gente já falou sobre vacinas quando a gente falou sobre sistema circulatório, foi uma aula que eu e o Lu demos juntos. Então, vamos lá. Como que são feitas as vacinas? Geralmente, as vacinas levam agentes patógenos, ou o vírus, ou a bactéria enfraquecidos, ou algum trechinho de vírus, ou um RNA. Eu já vou explicar para vocês a diferença das vacinas do Covid. Eles pegam, então, um pedacinho do vírus ou o próprio vírus enfraquecido, eles injetam, eles tratam esse vírus para que eles sejam seguros, ok? Esses vírus são injetados na gente, e aí os nossos glóbulos brancos, essas grandes células aqui, vão olhar esse vírus, vão olhar esse pedaço de vírus, ou dependendo do método da vacina, e vão produzir proteínas capazes de
pegar esses vírus, como eu posso dizer assim, de eliminar esses vírus da nossa corrente sanguínea, de proteger desses antígenos, ok? Então, eles criam anticorpos capazes de neutralizar essas células invasoras. Então, a vacina nada mais é que a gente treinando os nossos glóbulos brancos, treinando o nosso sistema imunológico a, sozinho, produzir proteínas, produzir estruturas capazes de eliminar esses antígenos, eliminar esses agentes causadores. E por que geralmente a gente precisa tomar mais de uma dose de vacina? Porque geralmente quando a gente é exposto só uma vez a esse agente causador, a esse antígeno, a gente vai lá e a gente realmente glóbulos brancos. Mas a nossa primeira reação a gente produz ali só para aquela primeira contaminação. Nosso corpo pensa, não vai acontecer de novo, e aí diminui o nível de produção de glóbulos brancos daquela doença de novo. E aí, por que precisa da segunda dose? Porque se a gente for contaminado, ao invés de uma dose de vacina mais enfraquecida, mas pelo vírus, não necessariamente a gente vai conseguir ter uma resposta tão rápida, capaz de deter o vírus ali logo quando a gente é infectado. Por isso que tem que tomar a segunda dose, gente. É muito perigoso não tomar a segunda dose. Não tem a primeira dose de que vocês estão imunizados. Tem que tomar a segunda dose. Porque sem ela, não necessariamente o nosso corpo tem toda a resposta necessária e capaz para acabar com esses agentes causadores com o vírus do coronavírus, ok? Quando essa segunda exposição, quando essa exposição secundária é da vacina, ou seja, que é um antígeno enfraquecido, que não vai te causar doença em si, mas que vai ser capaz o suficiente de treinar seus glóbulos brancos, o seu sistema imunológico, para produzir proteínas, para produzir anticorpos específicos para esse vírus, a gente começa a ter uma produção muito mais elevada de glóbulos brancos e proteínas específicas, desses anticorpos específicos para combater. E o nosso corpo agora está esperto. Ah, não, esse bicho aqui, de novo, não. Agora eu vou produzir numa taxa constante um pouco maior. E aí ele guarda de reserva ali alguns anticorpos depois de que ele já está vacinado, depois de que ele já teve essa primeira e essa segunda exposta. Ele guarda alguns anticorpos ali. Se por acaso a gente se contamina com o vírus do coronavírus, a gente já tem um estoquezinho ali de anticorpos. Os anticorpos, uma parte vai começar a combater e a outra parte vai falar, vamos produzir vários anticorpos, vai ter um outro pico para cuidar da doença. E agora o nosso sistema imunológico já está bem mais treinado para produzir essas proteínas e esses anticorpos. Hoje em dia nós temos aqui vacinas aprovadas contra o coronavírus, a Coronavac, a AstraZeneca, a Pfizer e a Janssen, ok? A maioria delas precisa de 2 doses, menos a Janssen. E aqui embaixo vocês conseguem ver formas de armazenamento, os testes que foram feitos, a quantidade de pessoas que foram testadas. Vocês conseguem achar mais informações nas secretarias de saúde, no site do Ministério da Saúde, da Anvisa e da Anvisa. Isso. E da OMS também. Quando a gente fala do tipo de tecnologia que foi empregada nas vacinas, acho que às vezes isso gera algumas inseguranças nas pessoas. Então, vamos lá. A Coronavac, ela pega o vírus inativado. Então, o que o pessoal do Butantan, quando desenvolveu essa vacina, fez? Ele pegou o vírus, ele enfraqueceu esse vírus, ele fez com que esse vírus não conseguisse mais infectar você. Então, ele tem ali algumas características suficientes para os nossos anticorpos aprenderem a cara do coronavírus e conseguirem criar anticorpos e proteínas específicas para combater o coronavírus, mas esses vírus que vão ser utilizados na Coronavac, eles não conseguem causar os sintomas na gente, porque ele justamente para treinar os nossos glóbulos brancos a produzir anticorpos, mas a não causar uma infecção muito forte nas pessoas, ok? Já a AstraZeneca e a Janssen, elas usam uma técnica de vetor viral. Então, o que acontece? Existe uma proteína no coronavírus que ajuda o coronavírus justamente a se ligar às nossas células. O que a AstraZeneca e a Janssen faz são pegar essas proteínas que ajudam esse vírus, ou seja, que ajudam que são essa via vetorial, que são essa via que ajuda o vírus a contaminar as nossas células, eles pegam essas proteínas e eles introduzem essa proteína, não o vírus todos, mas essa proteína, esse vetor viral, no nosso corpo. E aí os nossos anticorpos vão produzir, e aí os nossos glóbulos brancos vão produzir anticorpos para combater
esse vetor viral. E aí, se a gente for infectado por vírus do coronavírus, é esse vetor viral que vai ser atacado e os vírus não vão conseguir contaminar as nossas células, vão morrer, ok? Porque eles são parasitas necessários. Eles morrem. Então, a AstraZeneca e a Janssen têm esse método. Eles não colocam o vírus inteiro ali inativado. Eles colocam uma proteína específica, geralmente a proteína que faz esse vetor entre vírus e célula, ok? E, por fim, a vacina da Pfizer, ela coloca o RNA mensageiro do vírus. Então, o laboratório da Pfizer, o que ela faz? Ela pegou o coronavírus, abriu o coronavírus, pegou ali o material genético dele e falou assim, cadê o RNA? O RNA que dá a receitinha. Pegou esse RNA, multiplicou esse RNA em laboratório, e ela usa esse RNA. Então, o que acontece? Esse RNA mensageiro, como se fosse uma receita de bolo, ele vai falar, uma dose de tal aminoácido, outra dose de tal aminoácido, tal, e isso tudo dá todas as proteínas, das proteínas necessárias aqui do coronavírus. E aí, essa vacina faz o quê? Ela introduz esse RNA mensageiro no nosso corpo. O nosso corpo produz algumas proteínas que esse RNA mensageiro está dando a receitinha, ou seja, o nosso próprio corpo vai produzir algumas proteínas do coronavírus. E aí os nossos anticorpos vão olhar e falar assim, opa, essas proteínas não são de seres humanos, essas proteínas são estranhas, são antígenos. Os nossos glóbulos brancos vão lá, vão olhar essas proteínas, analisar essas proteínas e criar anticorpos para combater essas proteínas. Quando o coronavírus infecta a nossa célula, infecta o nosso corpo, aí a gente opa, esse bicho aqui tem aquelas proteínas que eu já conheço. E ele vai lá e destrói essas proteínas, fazendo com que o vírus se destrua, ok? Então, são esses os métodos diferentes de produção de tecnologia empregados na produção das vacinas, que são diferentes. Por isso que, às vezes, uma ou outra vacina tem reação. A reação não tem nada a ver. E a AstraZeneca dá mais reação, então ela é mais potente do que a Coronavac, do que a Pfizer. Não tem nada a ver. Algumas pessoas são mais sensíveis que outras em relação ao tipo de antígeno. Antígeno é tudo que é corpo estranho, seja o vírus inativado, seja o RNA mensageiro, seja proteínas, sejam proteínas virais, seja vetor viral. Tudo que é corpo estranho. Algumas pessoas têm mais ou menos sensibilidade ao antígeno que vai ser introduzido nela, ok? Então, eu espero que essa explicação tenha ajudado aí vocês a tirarem algumas dúvidas principais sobre essa questão das vacinas do coronavírus, ok? Esse é o fim da nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que tenha sido útil para vocês. Beleza, gente? Stop sharing. Beleza, muito obrigada pela aula. Valeu, gente, eu espero que vocês